Nós vamos hoje estudar a 11ª lição da nossa revista, Nossa Fé. Estamos falando de nossa fé em meio ao caos, Deus, a sociedade e você. E a lição de número 11 é uma lição que trata do uso do nosso corpo. E ela naturalmente é destinada a casais, essencialmente a casais. Eu acho que os viúvos e os solteiros não têm muito o que fazer com este assunto, salvo algumas áreas que são muito importantes para nós. E a nossa revista propõe então que nós devemos corrigir algumas distorções que nós encontramos na nossa cultura, não é? Pessoas que imaginam que a vida sexual de uma pessoa se limita à procriação. Esta é uma área do pensamento que a nossa revista chama de criminalização, né? Não sei se é isso que a gente deveria pensar, mas a criminalização do sexo seria apenas para reprodução. E o outro lado, o lado da banalização do sexo, que mostra que o sexo deve ser usado como comer arroz e feijão, não é? É uma coisa tão normal na vida que todo mundo pode fazer a hora que quiser, com quem quiser. Não é nada disso. E nós vamos então trabalhar aqui, e eu resolvi utilizar os textos da leitura diária da nossa revista, que ficam aqui, né, na frente, para a gente comentar um pouco acerca desse assunto e dos princípios que existem nas Escrituras, para a gente poder entender que a vida sexual de um crente é uma vida diferente daquilo que a humanidade vive, se tratado do ponto de vista de que o crente é uma nova criatura. Ele é santo, ele é vulgar, ele é o quê? Né? Nós vamos olhar isso agora, nós vamos pedir que Deus nos abençoe, e vocês não fiquem assim com restrições, não. Se tiverem que comentar, que perguntar, a única coisa é que o microfone precisa chegar até vocês, porque a gente fala de Jundiaí para o mundo, não é? A gente não sabe quem vai ouvir no futuro. Vamos lá. Vamos lá? Foi. Nós vamos começar, então, analisando alguns textos bíblicos e vamos estabelecer princípios, tá bom? Princípios. Vamos pensar nisto como princípios que são fundamentais para nós. Qual a nossa compreensão a respeito da nossa própria existência? A nossa existência é baseada exatamente na afirmação de que Deus criou o homem, e aí você pode entender o ser humano. Criou Deus, pois, o ser humano. Por que eu estou dizendo o ser humano e não o homem? Porque no final do versículo 27, o autor bíblico divide. Ele separa as pessoas em dois tipos de pessoas, que vêm da mesma fonte. Então diz o texto que Deus criou, pois, o ser humano à sua
imagem. Portanto, ainda que Deus não tenha sexo, Ele nos criou sexuados, porque Ele fez diferença entre homem e mulher. Em outras traduções, a gente encontra macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. O macho para ser macho e a fêmea para ser fêmea. Nem a fêmea é macho, nem o macho é fêmea. Não dá para estabelecer nenhuma liberdade diante desse texto. Então, diz-nos a Escritura que Deus os abençoou. Pessoalmente eu faço uma divisão. Quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, passa para ele a ideia de personalidade, a ideia de identidade própria, de reflexão, de vontade, de sentimento, de emoção. Tudo isso num ser que pode dialogar com Deus e pode dialogar com o seu próximo, Ele o faz estabelecendo características que não são as mesmas características nas duas pessoas. O macho tem uma forma de ver o mundo e a fêmea tem um modo de ver o mundo. E quando nós vamos para o capítulo 2, nós encontramos a ideia de que há uma fusão de vontades, há uma fusão de sentimentos quando há um casamento, e os dois, não só pela unidade física, mas também pela unidade de mente, unidade de propósitos, eles passam a ter alvos comuns. E com isto, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. Eles têm a intimidade física, mas também eles têm a intimidade mental, a intimidade emocional, a identidade que os configura uma fisionomia. Eu me lembro de um acampamento que a gente fez, já contei isso aqui, vou contar de novo, em que eu disse a certa altura da minha palestra que o homem adquire muitos traços da mulher quando casa, e a mulher carrega muitos traços do homem quando casa. O modo de ver, a forma de comer, uma porção de coisas acontecem em que a gente adere ao que o outro faz, não é? Então eu disse assim, o homem fica meio feminino quando casa. Aí um deles disse assim, eu não. Aí eu, por força de argumento, eu fui mostrando que uma boa parte da vida dele, ele fazia o que a mulher queria. E gostava de fazer. Você é um doido. Porque você faz a vontade da mulher. Ela sempre manobra a gente. Não é verdade? Não é? Não é? Amém ou misericórdia? Olha os dois. Ah, bem. Ela vem com essa história e a gente amolece e faz tudo o que ela quer. Não é assim? Ela sabe manobrar. Eva. Elas carregam isso. Não, mas Deus os abençoou e lhes disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha aqui, existe um processo físico de multiplicação, mas também existe um processo de desenvolvimento, de capacitação da próxima geração, no sentido de que a terra seja sujeita. Na minha geração, eu tenho o trabalho de sujeitar. Aí vem os filhos pequenos e eles são capacitados por mim, pela minha esposa, para reagirem diante do mundo e sujeitarem o mundo. Essa corrente continua. É por isso que
É muito diferente a vida de um ser humano em relação à vida de um animal irracional. Ele se multiplica, mas ele não tem nenhuma tarefa social de sujeição da terra, enquanto que nós temos. Então, não é apenas uma missão de reprodução, é uma missão de qualificação das pessoas que vêm por nossa reprodução. Não é? Então, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A ideia de Deus é que o homem e sua mulher sejam administradores da humanidade e da criação. Não é para ter pet. É para saber entender como funciona, é respeitar a criação, é favorecer a criação. É passar para a geração seguinte essa instrução que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus é o mantenedor de todas as coisas. Então a gente tem um momento íntimo, mas também a responsabilidade de saber o nosso propósito como família, não é? Como família. Muda aí. Eu desisto. O segundo princípio das Escrituras, agora nós estamos falando de cristãos. Tá? Deus deu essa ordem para todos. Mas agora nós vamos falar de cristão. E a palavra de Deus faz uma diferença entre o cristão e o não cristão. Vamos ler juntos o versículo? Se alguém é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que a gente carrega naturalmente? A gente carrega o instinto sexual, a gente carrega o instinto da glutonaria, da bebedeira, a gente inclui vários instintos naturais. Mas quando a gente entra para o cristianismo, a gente tem que perceber que Deus começa a revelar para nós o seu verdadeiro propósito, e é um propósito de pureza, é um propósito de ausência de malícia. É uma luta constante a gente eliminar pensamentos ruins, impuros, lascivos, mas é o que a gente foi acostumado antes da conversão. Então, um homem que quando passava uma mulher bonita, se virava e ficava explorando mentalmente o que poderia acontecer com ela, ele e ela, quando ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele sabe que isso é iniquidade contra Deus. Então ele adquire o senso de que agora, como um crente em Cristo, ele pode continuar dentro da ordem inicial, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, ele pode continuar naquele propósito original, entretanto agora ele tem que fazer isso pela ótica do Evangelho. Então, dentro de um contexto do uso do corpo, na condição de crentes, o uso do nosso corpo deve se adequar ao fato de nós sermos uma nova criatura. O terceiro princípio que eu queria registrar aqui é que, dentro da perspectiva de nós sermos nova criatura, nós temos uma nova condição. E a nova condição é esta: vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, com todo respeito,
eu vou fazer intimidade com a minha esposa sendo santuário do Espírito Santo. Deus do céu, o que é isso? Eu posso ter libido? Deve. Eu posso ter prazer? Deve. Mas eu tenho que manter a ideia de que se o Espírito Santo mora no meu coração, eu preciso ser uma pessoa que manifeste o seu fruto. Como é que eu manifesto o fruto? Se nós só nos lembrarmos da primeira palavra do fruto do Espírito, qual é a primeira palavra do fruto do Espírito? Começa com A e termina com mor. Amor. Quando eu pensar na vida íntima, sabendo que a minha esposa também é santuário, se ela for crente, é santuário do Espírito Santo de Deus. Se o seu esposo for crente, ele é santuário do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente vai se tratar nesse processo da intimidade do uso do corpo sob essa ótica? Vai ser divertido? Vai ser divertido, mas vai ser respeitoso. Não vai ser constrangedor. E você tem que pensar nisso. Quando você vê o mundo, como é que o mundo faz, como é que os filmes retratam as paixões sexuais, é isso que se põe dentro de casa de um grupo de pessoas que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Não é desse jeito que se faz. Usar o corpo nessa circunstância da sexualidade, tendo o Espírito Santo como o nosso norte, como o nosso mestre, como o nosso orientador, é uma coisa abençoadora, porque a gente pensa na ideia de serviço. Te abençoei? Não é assim, né? A gente não faz oração para ter sexo, entende? Ó Deus nosso Pai, nós suplicamos a Tua graça sobre nós nesta hora. Não tem isso. Mas Deus está assistindo ali o sentimento do nosso coração. Deus está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Gozado, né? O Senhor vira para lá. Não tem isso. Nós estamos na presença de Deus. Não é um ato espiritual, é um ato físico. Mas é uma brincadeira alegre que o crente pode ter autorizado pelo Senhor. O senhor quer falar? Reverendo, mesmo que o outro não seja cristão, né, o cônjuge, mesmo assim tem que ser tratado com amor, não é? Por parte do cristão, porque ele tem amor. Perfeitamente. Quando o casamento é de uma pessoa cristã com uma não cristã, o cristão é que é o sacerdote no processo, não é? E deve dar respeito e exigir respeito. Não quero isso, não aceito isso, isso avilta meu corpo, isso desrespeita o meu corpo, eu não quero isso. Precisa ficar bem claro. Casamento é contrato, minha gente. E a gente tem que ter direitos e deveres de ambas as partes. Não é? Então, nós temos que fazer isso. Se o não crente quiser se afastar de você, está lá em 1 Coríntios 7, deixa ele ir. Mas não abra mão do seu dever e do seu direito como pessoa crente. Porque você trata a vida íntima não como uma religião, nem como parte da sua fé, mas é um processo do casamento necessário para o desenvolvimento do amor. Muito bem, o que mais? Por que é que eu devo me lembrar que eu sou santuário
do Espírito Santo, porque eu não sou de mim mesmo. Eu estou casado com a Esther, mas eu pertenço a Cristo, e eu tenho que honrar a Cristo por meio do meu jeito de ser. Legal, né? Interessante, né? Então, minha esposa tem que fazer o mesmo da parte dela, e fica fácil então compreender os nossos compromissos. Então, vocês foram comprados por preço, glorifiquem a Deus no vosso corpo. O que está dizendo o texto é que eu devo exaltar a Deus pelo meu porte, pelo meu procedimento, pelo meu comportamento, inclusive na intimidade. Não é só aí, não é só na intimidade, mas é em qualquer lugar, em qualquer condição, eu devo usar o meu corpo com sensatez, né? Vamos lá, vamos continuar. Saulo, por favor. Aí nós vamos para o Antigo Testamento e a gente vai verificar um pouco o que Deus estabeleceu para um grupo que era nômade. Era um país inteiro viajando. Eram barracas e barracas e barracas, uma do lado da outra. Ficava muito fácil pular cerca. Entendem o que é pular cerca? Ficava muito fácil, de repente, passar, tem uma tenda semiaberta e você encontra lá dentro uma pessoa seminua ou nua e se encantar com aquilo. Fica muito fácil encontrar crianças, brincar com crianças. Fica muito fácil, especialmente quando a gente sabe que as pessoas estão, elas sabem que são povo de Deus, mas elas precisam respeitar a lei de Deus. E se você disser assim, olha, tem um pátio aqui com 2 milhões de pessoas, não dá para policiar todo mundo. Ali você tem os crentes e os não crentes todos misturados. Então Deus veio com estas limitações aqui. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. É mãe, é irmã, é cunhada, é sobrinha, pessoas da mesma família, do mesmo núcleo familiar. Você não tem o direito de ter intimidade com essa pessoa. Interessante, né? Você diz assim, mas pastor, eu casei com a minha prima. Tá, precisa ver se é muito próximo o vínculo sanguíneo, porque Deus queria evitar encrenca. Se no princípio havia Adão e Eva, eles tinham que produzir filhos e os filhos se casaram entre si. Foi um momento da história. Mas a partir da instalação do povo, então Deus estabelece que não deve haver consanguinidade. Então essa é a limitação. Essa é uma limitação. Mas aqui não está falando necessariamente de casar com essa pessoa, está falando de ter relações íntimas com ela. O crente tem que ter esse cuidado de saber que os seus familiares não podem entrar na sua lista de desejos. De jeito nenhum, isso é pecado contra Deus. Também existe uma recomendação aqui que tem a ver com um lado espiritual da coisa, porque o sangue representa vida. E quando a gente fala de sangue no Antigo Testamento, a gente verifica que existe uma vinculação da purificação ou não. Então, quando a gente toca em sangue, a gente está impuro. Não é? A gente pode estudar isso num outro momento. Mas agora, é interessante que esta regrinha se aplica, inclusive, para a questão
Eu não sei se envolve questão de saúde, eu não sou médico, eu não posso afirmar. Mas o tempo de menstruação da mulher é um tempo ruim para ela. Algumas não têm dor nenhuma, mas outras sofrem muito. E você vai chatear sua mulher nessa época, e você vai ser insaciável ao ponto de não respeitar o tempo em que ela está menstruada. Então, para mim, parece muito lógico, muito sensato da parte de Deus dizer: eu não quero que vocês façam nada nesse momento. Deixa ela descansar. Ah, não, precisa ser hoje. Não precisa ser hoje, não. Para de pecar e espera aí. Eu estou ocupada. No mundo não tem isso. No mundo não tem isso. Ninguém passa, todo mundo passa por cima do período de regras da mulher. Mas o crente faz o quê? Não tem nada escrito a respeito disso, mas eu dou a minha opinião. Eu me lembro de um funcionário da GM que era faxineiro. Ganhava pouco. Um dia ele chegou para mim e disse assim: estou indo embora. Mas vai embora da fábrica? Não, estou indo para o hospital. Minha esposa vai dar à luz. Ah, parabéns, que bom para você, tal, etc. É o primeiro? Eu falei: não, é o quinto. Falei: toma juízo, cara. Depois desse, vê se para. Você não tem dinheiro para sustentar 5 filhos. Na cidade, se fosse no sítio, a galinha põe ovos, a horta dá verdura, feijão, você se vira. Mas na cidade, que você tem que comprar tudo, você não tem como sustentar. Você precisa controlar os seus desejos. E ele disse: quando foi que você teve o quarto filho? Faz 1 ano. Você não deixou a mulher nem descansar. Sabe, essa volúpia não é própria do crente. O crente pega a sua volúpia e põe na gaveta. Quando tiver o momento apropriado, aí ele tira da gaveta. Ele é controlado pelo Espírito, meu Deus. Ele não é controlado por outras partes do corpo dele. Especialmente porque não tem cérebro a outra parte. Não sei se me entenderam. Entendeu, né? Você entendeu. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Quando Deus olha para você saindo do seu próprio casamento, você genericamente, não estou acusando ninguém aqui. Quando você sai do seu casamento para se encontrar com a mulher do vizinho, você está contaminando. Não a ela, simplesmente. Você está contaminando a sua relação com ele. Muito bem, vamos caminhar. Mais uma coisa que está naquela lei de Levítico, que é muito simples, muito simples. Não existe a mínima possibilidade de Deus ter criado um hermafrodita, que é homem e mulher ao mesmo tempo. Tem toda a conjuntura masculina, tem toda a ossatura, a estrutura óssea de homem, entretanto, se comporta como mulher. Deus não admite isso. Deus não admite isso. Estou falando para a transmissão. Deus não admite isso. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Agora, eu quero falar do contrário.
Porque, embora a Bíblia não diga, com mulher não te deitarás como se fosse homem. Porque o processo é igual. Um crente ainda, presta atenção, porque um crente pode ter, a gente não sabe como é que ele foi criado, como é que ele veio a ter uma cosmovisão, pode ser que ele tenha, assim, uma apreciação por pessoa do mesmo sexo. Você encontra gente assim, você encontra até pastor assim, que admira o homem, que fica vislumbrado pelo homem. Ele não pode ir atrás disso. Ele está proibido de fazer isso. Então, o que eu devo fazer? Se você não consegue casar com pessoa do outro sexo, não case. Para não pecar contra Deus. Fique solteiro. Porque é melhor você ficar solteiro do que ir para o inferno. O que vocês acham? Pode ser que aconteça, a gente não sabe, a gente cria um filho todo direitinho e de repente ele vem meio assim, me sinto do outro lado. Quando Cristo entra na vida, Ele muda, Ele ajuda a mudar. Não é que a pessoa esquece, Ele ajuda a pessoa a se controlar. Ele quebra esse desejo e coloca a pessoa nos trilhos. Isso não significa que ela se case e seja uma pessoa legitimamente representante do sexo dela. Diga. Espera aí o microfone. A nossa responsabilidade aí como casal, eu acho que vai além disso, vai como a responsabilidade como família. Porque nós temos que olhar também para os nossos filhos. Está cheio de vídeos aí na internet que mostra como as nossas crianças, os nossos filhos estão sendo educados nas escolas. Não sei se os irmãos aqui já viram, mas eu já vi vários vídeos de mestres, pessoas que estão à frente dos seus alunos, ensinando às nossas crianças o contrário do que nós estamos vendo hoje, do contrário que a Bíblia nos ensina. Então, cabe também nós, como pais, como casal, estar atentos ao que está acontecendo, o que ocorre com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, de estar ensinando a eles, ou procurando saber o que eles têm sido ensinados a esse respeito. Essa tarefa está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. Então, se com um homem eu não me deito, como se fosse mulher, porque é abominação, eu também não me deito com o animal, para me contaminar com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Deus proíbe a zoofilia. Zoofilia não, a qualquer coisa. É zoofilia? Deus proíbe isso. Deus proíbe isso. E como ele disse, se você procurar esse verbete na internet, você vai encontrar vídeos de pessoas brincando perigosamente com seus pets.
Tem gente que diz: eu prefiro ter um animal em casa do que um marido ou uma mulher. Entretanto, o relacionamento dessas pessoas com esses pets pode mudar muito. E Deus não quer essa imundícia no meio do seu povo. Deus não aceita isso. Porque é contaminação, diz ele. É confusão. Então, olha só o versículo 24: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Eu não quero que vocês sejam como o mundo é. As nações à volta de vocês faziam isso, e eu estou disciplinando essas nações porque elas fazem isto. Eu não quero que vocês façam isso. Então, essas são proibições que a gente vê. Vamos continuar. O que a gente tem que fazer? Quando olha para a Escritura, o escritor aos Hebreus tem uma frase só a respeito disso, porque ele falou o tempo todo de Jesus. Agora ele diz: digno de honra entre todos seja o entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que é leito sem mácula? Olha o contexto aí. É um leito sem impureza e sem adultério. O adultério é com outra pessoa. A impureza é comigo mesmo. É com a minha cabeça. Eu quero testar uma nova posição. Vira do avesso. Não é assim, gente. Eu fico pensando em outra pessoa quando eu tenho vida íntima com você. Não é isso. Eu tenho que pensar na pessoa a quem eu sirvo. Porque na intimidade eu tenho que servir o outro. Se eu tiver benefício, ótimo. Mas eu não estou ali apenas para ter benefício. Eu preciso que a outra pessoa seja beneficiada. Eu preciso ter o cuidado de conhecer. Francisco Ojeda era um conselheiro de casais de Palavra da Vida. E ele dizia assim, que em termos de aproveitamento do ato sexual, o homem é fogão a gás e a mulher é fogão a lenha. Demora muito mais tempo para esquentar. E o homem precisa entender isso. A curva de excitação e de proveito, graças a Deus estão fugindo todos os termos vulgares aqui da minha cabeça, porque eu não posso falar, né? Tem transmissão aí. Então, quando você chega à ejaculação, o homem não precisa muito para fazer essa curva, enquanto que a mulher, ela faz um percurso totalmente diferente. E o homem precisa entender disso. Precisa ter o cuidado, precisa ter a paciência, precisa ter boa vontade, gentileza, cavalheirismo, honra. Não é um ato espiritual, é um ato físico, mas é um ato que envolve a nossa capacidade de raciocínio, capacidade de sentimento, capacidade de envolvimento. E tem outra coisa. Os conselheiros dizem assim: o ato sexual que vai ser praticado à noite começa às 7 da manhã. Por que começa? Porque você tem que perdoar, tem uma opção de coisas acontecendo para que aquilo seja prazeroso no final.
e não uma obrigação detestável. Vamos lá. Mudou? Para lá é letrinha miúda, então eu preciso voltar aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. A igreja para quem Paulo estava escrevendo era uma igreja que tinha vindo de um ambiente de promiscuidade, podia tudo. Então ele escreve desse jeito, mas dentro do casamento de pessoas crentes, você não se pertence, você pertence ao Francisco. O corpo é santuário do Espírito, lembra? Então você deve cuidar do seu corpo muito bem. Resolver problemas de saúde, resolver problemas emocionais, uma porção de coisas. Mas ao mesmo tempo você tem que se lembrar que no compromisso do casamento você entregou o seu corpo para Ele. Você não pode pegar o corpo que é dele e entregar para outro homem. É só para ele. É só para ele. E quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo disse assim: não se privem disto. Paulo ou era solteiro ou era viúvo. E ele disse assim: a volta de Cristo é tão iminente que eu acho que todo mundo deveria ficar solteiro, porque assim a gente não tem que cuidar das coisas do mundo. Porque quando a gente casa, a gente tem que cuidar das coisas do mundo, não é? Pagar a conta. Outra coisa, pagar a conta. Outra coisa, pagar a conta. Especialmente na cidade, a gente só paga a conta. Mas essa é a questão interessante. Olha, nós estamos com uma coisa muito urgente aqui. Tem uma situação muito difícil. Vamos parar por um tempo para nos dedicarmos à oração? Vamos. É combinado. É combinado. O que isso quer dizer para você? É uma coisa própria de seres humanos. O chimpanzé chega para a chimpanzéia e não quer saber, ele tem relações com ela e pronto, ela está no cio, ela aceita e boa, acabou. Não tem reflexão, não tem preocupação, não tem nada disso, não tem nada disso. O ser humano é diferente, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e agora ele é um crente em Jesus Cristo. Então, a partir daí, ele tem que ter liberdade de conversar sobre esse assunto e dizer: olha, vamos interromper a nossa vida íntima, temporariamente, até que isso se resolva. Quando resolver, vamos voltar. Por que Paulo diz isso? Porque uma pessoa que não consegue extravasar os seus desejos, tende a pecar. Ela tende a pecar. Porque ela começa a ver coisas, o mundo tem tanta oferta, até mesmo dentro da igreja, a pessoa pode vir a ser tentada por uma irmã que veio de qualquer jeito aqui na igreja, e mostrou uma parte do seu corpo, sem imaginar que alguém estava prestando atenção e desejando, porque lá dentro de casa não tem o serviço.
Então é necessário homens e mulheres cuidarem deste aspecto. Existem mulheres que são mais despertadas sexualmente do que outras. Existem homens que são menos despertados do que outros. Já contei aqui, conto de novo. Eu tive um caso em que o rapaz não era despertado e a esposa era. Ela acabou caindo na malha fina do vizinho. Graças a Deus, ele entendeu o papel dele, que tinha que ser responsável por essa área da esposa, e a esposa entendeu que deveria restringir o seu desejo. E eles estão casados, tem até bisneto já. Uma bênção de Deus, hein? Então, é interessante a gente olhar como a Escritura trabalha essa questão. Vamos para o penúltimo princípio. É uma fala poética, poetizada, né? É uma fala assim, mas você vai entender. Olha lá, o que diz? Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. E agora você entende o contexto. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que o texto está falando? Não está falando de água. Está falando, fica dentro da sua casa. Se contente com a sua esposa, se contente com o seu marido. Não é? Embeleze o seu marido, trate o seu marido, cuide do seu marido. Você trate da sua esposa, cuide da sua esposa. E nesse aspecto, queridos irmãos, vocês precisam se lembrar que o elogio faz parte desse processo. O reconhecimento pelo trabalho do outro faz parte desse processo. Quando você chega em casa e diz assim, nossa vida, que beleza, eu estou me sentindo muito bem em casa depois de um dia fatigante de trabalho. Se a esposa se dedicou à casa, se ela não trabalhou fora e ela ficou em casa, e se a casa está em ordem, diga para ela que a casa está muito boa. Fala para ela, porque é um trabalho não pago. Vocês viram que eu gritei, né? Mas se ela trabalha fora, seja o primeiro a dizer o que eu faço, qual é a minha tarefa, como é que eu te ajudo, como é que eu te abençoo, como é que eu te cuido, porque este é o ponto. Este é o ponto. Quando nós nos casamos, nós nos comprometemos com aquela pessoa lá. Então, quando nós tivermos o prazer da vida íntima, nós devemos nos lembrar disso. Nós estamos convivendo com a pessoa que nós juramos amor e nós estamos entregando o que nós temos e nos alegrando com aquela pessoa. Eu não sei vocês que já viveram muito casados, mas eu acho fascinante quando a esposa faz uma piadinha lá, sabe, lá adiante, né? Quando a gente viveu muito tempo já juntos, a esposa faz uma piadinha, a gente acha graça e ri. E o contrário é verdadeiro também. Quando a gente faz uma gracinha, ela ri, ela se diverte com a gente. Eu acho demais isso. Porque isso simboliza da gente estar se agradando daquela companheira. Não é a mesma coisa da juventude, tudo mudou, o corpo desce, a gravidade puxa. Não é verdade? A gente engorda, a gente emagrece, a gente fica desdentado, a gente fica uma porção. É uma desgraça. É uma desgraça. Mas o que abençoa o velho é que ele também perde a visão. Ele não enxerga mais nada. Não é? É uma coisa abençoadora.
Mas você chegar no fim da vida, no fim da vida, você chegar no fim da vida com aquela pessoa que te respeitou, te amou, te perdoou milhares de vezes, a pessoa que te encantou com seu cuidado, a pessoa que te fez alegre depois de um ato sexual, a pessoa que tratou você quando você ficou doente. Então, fica na tua fonte, fica no teu manancial, guarda só para vocês dois toda a energia que você tem. Olha lá, o último princípio que eu quero pensar com vocês é o que Jesus falou. Vocês já ouviram que não se pode adulterar. Mas eu quero dizer para vocês que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Uau! O judeu dizia assim, não, o adultério é o ato físico. O que eu penso não é problema de ninguém, ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe. Então, existe crime de um homem casado olhar uma mulher e achá-la muito bonita? O problema é o segundo passo. O problema é o segundo passo. Você alimentar aquilo lá. E olha, quando você está em comunhão com o Senhor, você tem força para recusar. Você olha a pessoa e diz, nossa, que pessoa bonita. E o Espírito Santo te ajuda a não prolongar o pensamento. Eu vou dizer para vocês que quando a gente é infeliz no casamento, a gente tem muito mais facilidade de ser atraído para isso. A grama do vizinho é mais verde. O crente não pode se sujeitar a isso. O crente tem que se lembrar que ele fez um compromisso. E conforme nos diz o Antigo Testamento, Deus foi testemunha do nosso casamento. Eu sempre brinco. Geralmente o número de testemunhas é par, né? Não é par? Quantos padrinhos você tem? São 19 casais de cada lado. Hoje a moda é assim, né? 19, 25, sei lá quantos. A congregação fica vazia. Todo mundo lá na frente para ser testemunha. No meu tempo era um casal de cada lado. Como no casamento civil. No casamento civil você não leva um batalhão. Você leva um homem e uma mulher, um casal. Mas na religião, você diz assim, quantos padrinhos? Não vai caber todos na frente. Vamos fazer o seguinte, os convidados vêm para frente e os padrinhos ficam tudo aqui. Porque tem que garantir geladeira, fogão, uma opção de coisa, né? Então não é padrinho, no espírito de padrinho, é patrocinador. Tem que mudar o nome. A gente tem que chegar e dizer assim, quantos patrocinadores você tem? Opa, pera um pouquinho, microfone. Você não quer falar isso para o mundo? No meu tempo só tinha paneleiro, jogo de xícara, não valia a pena. Bandeja de inox, era um luxo, né? Eu acho que a gente ganhou várias panelas de pressão. Era só feijão, não é? O que eu quero dizer com esse texto é que o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: você tem todo o direito de ter a sua esposa, tem todo o direito de ter seu marido, tem todo o direito de brincar com ele fora
da obrigação de multiplicar. Você tem todo o direito de ter uma vida feliz no aspecto físico. Mas eu gostaria que você entendesse que, na verdade, você é uma nova criatura. E você tem que atender os meus parâmetros e não o que você pensa. Entendeu? Então entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ele vai acertar inclusive a sua vida familiar. Siga os princípios da palavra. E eu queria lembrar, eu fiz essa telinha aqui, eu queria lembrar de uma experiência que eu tive. Uma senhora viúva chegou para mim e disse assim: reverendo, eu queria casar de novo. Ah, é? Sim. Mas eu queria casar no Senhor. Tá. O que você entende por casar no Senhor? Ela disse assim: eu queria casar na igreja. E o civil? Não, o civil não. Porque senão eu perco a pensão do meu falecido. Eu queria casar no Senhor. Falei: olha, o Senhor não casa desse jeito. Eu acho mais que você deveria... como é que você está vivendo? Você está tendo muita intimidade com esse viúvo seu aí? Ela disse: ainda não. Eu falei: eu não gostei do ainda. Porque é possível que a qualquer momento você ceda. Eu não vou fazer seu casamento. Mas eu perco a minha pensão. Quando a gente casa no Senhor, isso quer dizer não que Deus foi lá no meio, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa! Eu quero que você case com essa. Não. Eu não creio pessoalmente que Deus tem uma eleita para a gente no universo. Eu creio que Deus dá para a gente inteligência e capacidade para a gente perceber o grau de afetividade, o grau de interesse e a gente se casar, e Deus abençoe essa união. Nós temos que ter alguma responsabilidade, né? Mas eu penso também no fato de que quando a gente se casa e Deus foi testemunha do nosso casamento, nós temos que entrar dentro dessa estrutura bíblica. Primeiro de tudo, a gente já viu que o casamento é hétero. O casamento é hétero. E o casamento é com uma pessoa só. Não tem duas, não tem três. Vocês sabem que tem legislação correndo aí no governo para autorizar uma pessoa a ter mais de um cônjuge. Já foi oficializado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora estão partindo para uma nova investida para uma pessoa se casar com mais de uma. Tudo contra a Escritura, tudo contra a Escritura. O nosso país não é de Jesus, o nosso país é bandido, precisa da graça do Senhor. Porque as pessoas que estão no exercício do poder hoje não conhecem o Senhor, não conhecem as suas exigências. E eu fico pensando, eu listei essas áreas, tem muito mais ou tem muito menos, tanto faz. O casamento no Senhor envolve o nosso compromisso mútuo nas áreas do espírito. Nós temos que cuidar da fé um do outro, culto doméstico, exercício da fé nas horas de dificuldade, um estimulando o outro a crer, a confessar Jesus, a buscar perdão de pecados, a tratar da sua fé.
Quando os dois fazem isso, eles se pastoreiam. Eles se pastoreiam. É necessário fazer isso. A outra coisa é cuidar do corpo. E quando eu falo de cuidar do corpo, é realmente a gente concentrar no cuidado do corpo. O seu corpo pertence a Francisco, né? Ele tem a chave, né? Então, ele precisa olhar para você constantemente. Ver se você está bem, ver se você está com pressão alta, ver se você está com pressão baixa, ver se você está com sede, ver se você está com fome. E zelar para que você tenha uma vida confortável. Mas também entender como é que você funciona sexualmente. E tratar você com carinho, com zelo, com cuidado, com honra. É uma coisa nobre. Não é uma coisa animalesca. É uma coisa nobre. E aí, queridos irmãos, tratar da psique. Tratar do seu ser interior, cuidar. Nós precisamos nos entender como responsáveis por entender os dramas, os medos, por entender as coisas que acontecem na cabeça do outro, porque a gente vem de criação diferente. Eu vim de uma família barulhenta. A minha esposa veio de uma família silenciosa. Toda vez que eu falava com ela, com voz de sermão, ela dizia, ele está bravo comigo, ele está me repreendendo, ele está sendo violento comigo. Não é, eu vim desse contexto, todo mundo falava alto. Era uma família italiana, assim, na melhor expressão, né? Passa aí o macarrão! E do lado dela era, por favor, passe o macarrão, por favor, passe o macarrão. Quando alguém falava alto na família dela, o pai dizia, não! Aí a gente se juntou. Dá para imaginar? A confusão. Você não gosta de mim, você briga comigo. Eu falei, não estou brigando, eu estou falando. Mas falando desse jeito, não é? Vocês tiveram esses dramas de adaptação, não é? Tiveram? Estão tendo? Olha, eu quero dizer que isso não acaba. E tem o lado emocional. Tem o lado emocional que é diferente da psique, porque a emoção é diferente. A gente reage de maneira diferente. Tem o lado moral. A gente precisa ser moral. O casal precisa ter regras de ética, ter princípios que norteiam não só as suas relações, mas a educação com filhos e tudo mais. Tem que ter um envolvimento, preferencialmente do casal com a sociedade. Esse negócio do homem ter amigos e a mulher nem saber quem são, e a mulher ter amigos que ele nem sabe quem são, não é ideal para o crente. O crente precisa ter, sabe, você lembra do Joãozinho e da Maria? Lembro. Estão passando por essa situação. Vamos orar juntos? Vamos parar de ter vida íntima para cuidar deles. Cuidamos deles? Vamos retomar a nossa vida. É assim, é assim. E tem a área teológica, em que a gente aprende a Bíblia juntos, a gente desenvolve princípios teológicos juntos, e tem a nossa vida financeira, que deve ser um livro aberto para nós dois. Esse negócio da gente se ocultar, não dá. A melhor coisa é conta conjunta, porque aí todo mundo fica sabendo o que acontece. Aí eu disse para minha esposa, então, eu fui fazer um negócio lá. Ela disse assim, eu sei, R$400.
Na hora. Na hora. Isso é ótimo. Não guarde segredo, especialmente na área financeira. Quanto você ganha? Não é da sua conta. Não pode ter isso. Não pode ter isso. Agora, preste atenção. Não há nenhuma vergonha da mulher ganhar mais do que o homem hoje em dia. Porque determinadas profissões, uma pessoa vai ganhar bem, a outra nem tanto. Não é vergonha isso. Mas precisa lembrar do seguinte, que o que é meu e o que é seu é meu também. Não pode haver isso. Não pode haver isso. Nós precisamos fazer um esforço no sentido de que as nossas finanças obedeçam um orçamento que é compartilhado. Então, com isso, a gente acerta a cama. Acredite se quiser. Porque não há segredos entre nós nessa área. Irmãos, eu falei coisas aqui muito duras, algumas pessoas se levantaram e foram embora. Eu fiquei com medo agora. Mas eu quero insistir que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo de Deus quando nós somos cristãos, mas nós temos da parte de Deus a sua graça, a sua bênção para viver felizes, inclusive na área da nossa sexualidade. A gente precisa ter o cuidado de não deixar a nossa mente voar para fora do nosso casamento. E a gente precisa sim tratar o nosso cônjuge com honra, precisa tratar o nosso cônjuge com cuidado, precisa tratar o nosso cônjuge com respeito. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu falei o óbvio hoje de manhã, mas se alguém quiser comentar. Ninguém. Vamos nos levantar e orar.